Olá, seja muito bem-vindo. Para que você possa ter o melhor aproveitamento nessa videoaula, eu sugiro então que você utilize fones de ouvido. Você está num curso então cujo objetivo é mostrar como construir páginas para a internet utilizando HTML e CSS. E nessa videoaula de hoje, nós vamos estar utilizando alguns conceitos em HTML para criar linhas, colocar imagens em páginas web. Depois vou estar mostrando para vocês como é que a gente faz para criar listas ordenadas e não ordenadas. E por último a gente vai finalizar então com a apresentação de uma tag utilizada para a criação de links. E também nós vamos estar mostrando para vocês como é que a gente faz para poder publicar os nossos websites construídos na internet. Ok? Lembrando, meu nome é Wilton de Paula Filho, essa é a minha formação acadêmica, estes são os meus contatos. Caso tenha curiosidade por alguma informação que vocês viram na internet ou que não foi comentado nessa apresentação, sintam-se à vontade para estar entrando em contato comigo a qualquer momento. Ok? Então nós vamos começar. A primeira coisa que nós vamos aprender nessa videoaula é como criar. Deixa eu dar um zoom aqui. Como criar. Isso aqui nós já sabemos fazer. Vamos já salvar esse arquivo. Salvar como index. Já tem um index, então vou colocar index2.html. Vou trocar aqui então por todos os arquivos e vou salvar isso aqui. Ok? Então a primeira coisa que nós vamos aprender é colocar linhas numa página HTML. A primeira coisa que a gente vai fazer então é criar a estrutura de uma página HTML. Nós vamos colocar a cabeça da página e em seguida, ou melhor dizendo, dentro da cabeça da página nós vamos colocar um título para essa página. Semana ou videoaula 03, ok? Fechando agora o título da página, fechando agora a cabeça da página e por último agora colocando o corpo da página. Muito bem. Eu vou colocar um título nessa página. Então H1, por exemplo, título da página. Vamos fazer isso aqui. H1, vamos salvar isso. Salvar e vamos abrir a página então no navegador. Para a gente não confundir, vamos apagar isso aqui. Muito bem. E aqui está a nossa página no navegador. Vamos centralizar. Por enquanto nós estamos utilizando a tag center. Nós já sabemos que essa é uma tag em desuso e que será substituída por uma propriedade em CSS para centralizar o texto. Mas como nós não começamos CSS, nós vamos utilizar então essa tag center. Eu poderia centralizar esse H1 de uma outra forma, mas por enquanto essa não é a minha preocupação. Vamos dar uma olhadinha, ver como é que ficou o título. Aí, maravilha. E aqui está o título então centralizado. O que eu vou fazer agora é mostrar para vocês como é que a gente faz para poder colocar uma linha embaixo desse título, ok? Para a gente poder fazer isso, basta a gente então logo aqui embaixo colocar a tag HR, que é uma linha então que vai colocar uma reta horizontal na nossa página. Vamos salvar isso aqui, Ctrl S, vou retirar o zoom para vocês verem e agora eu vou pressionar F5. Pronto, aqui está uma linha criada na minha página HTML. Se a gente for dar uma espiadinha aqui no slide, a gente consegue perceber que essa tag HR ela não precisa ser finalizada, ou seja, colocar /HR, e essa tag ela possui alguns atributos: align, no shade, size, width, color e assim sucessivamente. Vamos ver algum desses atributos na prática. Vamos colocar aqui inicialmente, então, o primeiro atributo de HR, que vai ser o color. O color então vai me permitir colocar uma linha na cor vermelho. Color igual, abre e fecha aspas, red. Vamos salvar isso aqui, Ctrl S. E aqui nós vamos então, F5. Agora nós temos então uma linha vermelha. A gente poderia estar reduzindo a largura dessa linha. Por exemplo, width igual, suponhamos 300 px, que significa 300 pixels. Arquivo, salvar, que é a unidade usual que nós utilizamos para construção de páginas web. Agora eu vou atualizar a página. Pronto, agora eu tenho uma linha
ou uma reta com 300 pixels, ok? Muito bem. Eu posso fazer o seguinte também, ao invés de estar definindo aqui um valor absoluto, eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte: a linha vai ter sempre 50% da largura do navegador. Vamos ver aqui, atualizando a página, ela ocupa 50%. Então os outros 50% estão distribuídos nessa parte e nessa parte. Se eu redimensionar a janela do navegador, ela sempre vai ter 50%. E ela sempre vai ser atualizada conforme eu aumentar ou diminuir a largura do navegador, diferentemente de quando eu coloco o valor absoluto. Depois vocês façam um teste com o valor absoluto tentando redimensionar a janela do navegador, ok? Muito bem. Uma outra coisa que a gente pode fazer, e esse vai ser o último atributo que eu vou estar mostrando, é aumentar a largura da linha. Por exemplo, 10px. Vamos salvar isso aqui. E agora aqui no navegador nós vamos atualizar. Olha só, agora nós temos uma linha com 10 pixels de espessura, ok? Então esse é o primeiro atributo que a gente vai ver hoje, que a gente está vendo hoje, é o HR para poder construir uma linha. O próximo atributo, muito bacana, é o atributo que nos permite colocar imagens dentro de uma página HTML. Vamos colocar uma imagenzinha? Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos até o Google. Vamos lá? Então, www.google.com. Nós vamos pegar uma imagem e que está disponível aqui na internet, nós vamos colocar essa imagem na nossa página HTML, ok? Bom, aí está então o Google aberto. Agora a gente vai vir aqui nesse link imagens e aqui nós vamos digitar qualquer imagem. Por exemplo, pode ser Jesus. Vamos colocar Jesus. E nós vamos pegar essa imagem aqui. Observe que essa imagem tem 363 pixels de largura por 391 pixels de altura. Como é que eu faço para poder salvar essa imagem no meu computador? Eu clico com o botão direito sobre a imagem, depois eu vou na opção salvar imagem como. Clico sobre essa opção e agora é a parte mais importante. Onde é que eu vou salvar essa imagem? No mesmo diretório onde eu estou salvando a minha página HTML. Wilton Filho, só conferindo se é isso mesmo. Usuários, semana 2, na verdade, usuários, semana 2, que é o nome da minha pastinha. E aqui eu vou salvar essa imagem com o seguinte nome: Jesus. Não se esqueça, olha só a extensão .jpg. Vou clicar em salvar e vou lá no Windows Explorer agora e vou dar uma olhadinha. Ah, lá está a imagem, Jesus. Se eu der 2 cliques nela, ela vai então ser exibida para mim, ok? Vamos fechar isso aqui. Lembre-se, tanto a imagem quanto a minha página estão no mesmo diretório, não esqueçam desse detalhe, ok? Isso é muito importante para o que nós vamos fazer agora. Bom, deixa eu aumentar um pouquinho essa janela aqui. E aqui, vamos colocar tudo isso numa mesma linha, ok? Embaixo da linha, agora, eu vou colocar uma imagem. Para colocar a imagem, a tag é img e o atributo é src, igual, abre e fecha aspas e fecha a tag, tá? Quando eu digo fecha a tag, fecha apenas esse símbolo aqui, parênteses ou coxinte angular. Bom, como esse arquivo meu, index2.html, está no mesmo diretório da minha imagem, nesse caso eu não preciso fazer C, 2 pontos e passar todo o caminho aqui. Eu simplesmente coloco só o nome da imagem, ponto, e a sua extensão. Pela extensão aqui, nós percebemos que é JPG. Então, JPG, ok? Vamos salvar isso aqui e vamos lá no nosso navegador. Vamos atualizar isso aqui. Onde é que está? Aqui está. Ok? Vamos atualizar. F5. Olha lá a nossa imagem agora que nós pegamos na internet na nossa página. Tá joia? Se eu quisesse centralizar essa imagem, bastaria eu colocá-la entre a tag Center. Olha só. Center. Ok? Vamos salvar. E agora nós vamos atualizar aqui. A imagem então está centralizada horizontalmente na janela do navegador. Ok? Vamos ver o que tem de interessante mais aqui para a gente poder aprender. Essa imagem, nós já comentamos do atributo src e nós vamos agora comentar o atributo alt. Essa tag
IMG, ela tem diversos atributos, e um deles é esse aqui, Alt. O que serve o Alt? O Alt, como o próprio nome já diz, é uma alternativa. Isso significa que se a imagem não for exibida pelo navegador, por algum motivo, esse texto vai ser exibido no lugar da imagem. Então, vou colocar assim, foto do rosto de Jesus Cristo. Ok? Então, aqui está, vamos atualizar a página. Se porventura essa imagem não fosse carregada, por algum motivo, ia aparecer uma caixinha, e dentro da caixinha ia aparecer exatamente esta informação. Vocês podem estar se perguntando, é só para isso que serve esse atributo Alt? Não, esse atributo Alt serve, entre outras coisas, para ajudar aquelas pessoas que têm problemas, que possuem alguma limitação, alguma dificuldade de acesso à internet, e que gostaria de, por exemplo, pessoas que usam leitura de tela para poder navegar na internet. Pessoas que têm limitações visuais, por exemplo, não conseguem enxergar essa imagem aqui. Só que ao invés de enxergar a imagem, apareceria um texto, onde o leitor de tela desta pessoa, por exemplo, estaria lendo aquela informação que foi colocada dentro do Alt para ela. Tá joia? Em outras palavras, ao colocar o atributo Alt, nós estamos favorecendo essas pessoas que têm problema de acessibilidade. Tá joia? Um outro atributo que nós colocamos é esse, width, né, que define a largura da imagem, e height, que define então a sua altura. Tá joia? Qual é a largura e qual é a altura da imagem? Isso é muito fácil de descobrir. Basta que então nós vamos até o Windows Explorer e basta que a gente clique então sobre a imagem para a gente poder ver aqui na parte de baixo, ó, as dimensões dela. Então, o primeiro valor refere-se à largura e o segundo à altura. Então, é 216, a gente põe 216 px, 216 pixels, e a altura nós vemos aqui que ela é 233. Tá joia? Muito bem. Então, vamos dar continuidade? Opa, vamos colocar o px aqui. Evitem de fazer o que eu vou mostrar para vocês agora. Suponhamos que a altura aqui eu tenha alterado, não é 233, eu quero forçar a altura a ter 100 pixels. Olha o que acontece com a imagem, eu consigo distorcer a imagem. E se eu fizer isso com a largura também, eu também vou distorcer aquela imagem. Aí você fala, na verdade não é que distorceu, está distorcida, só que está praticamente imperceptível. Um detalhe, o fato de você reduzir a largura e a altura aqui não quer dizer que você vai aumentar ou diminuir o tamanho da imagem em relação à sua capacidade de armazenamento. Olha só, 9 KB. Não quer dizer que diminuindo aqui a largura e a altura eu estou reduzindo o tamanho da imagem. Não existe essa relação. O tamanho da imagem continua o mesmo, só que visualmente, aí sim, você consegue alterar esse tamanho da imagem para o seu usuário. Ok? Vamos dar mais uma olhadinha aqui em outros atributos desta tag. Um deles é o atributo align. Para que serve o atributo align? Para que vocês possam entender perfeitamente esse atributo align, embaixo dessa imagem eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse center e vou colocar aqui um parágrafo com bastante informações. Wilton de Paula Filho, ponto. Vou copiar isso aqui diversas vezes, ou melhor dizendo, vou copiar uma vez e vou colar diversas vezes. De tal forma que eu consiga ter na minha imagem várias linhas deste parágrafo. Vamos ver como é que vai ficar. F5. Então, aqui está. Ok? Suponhamos que eu tivesse interessado em colocar esse texto alinhado em relação ao topo da imagem. Para que eu possa fazer isso, basta então utilizar o atributo align igual a top. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos atualizar. Salvei o arquivo. Vamos atualizar aqui então. Então eu tenho a primeira linha alinhada no topo da imagem. Se eu quisesse que todas as outras linhas também seguissem esse mesmo conceito, o que nós deveríamos fazer? Muito simples, só trocar top por left. Então a imagem vai ficar à esquerda e o texto vai ficar então ao redor daquela imagem. Se eu quisesse que o texto ficasse, se a imagem ficasse do outro lado direito, eu poderia fazer isso aqui, ó. Pronto, agora o texto ele está à direita aqui da imagem. E depois eu poderia ainda fazer o seguinte,
middle, que é uma outra opção, middle, que me faria isso aqui, a primeira linha no meio da imagem, ok? Vamos para o próximo, o border. O border é um outro atributo que eu posso estar colocando para criar border ao redor da imagem. Então, por exemplo, border igual a 10px. Isso define, na verdade, a largura da borda, criando como se fosse uma moldura. Exatamente. Tudo bem? Vamos continuar? Isso aqui é a altura, nós já vimos. Hspace é para a gente poder fazer o seguinte, a gente criar um espaçamento horizontal. Então, eu vou fazer o seguinte, para ficar mais interessante esse efeito, vou trocar esse middle pelo left, ok? Vamos salvar, e agora F5 para atualizar, e eu vou criar um espaço aqui, ó. Eu não quero que o texto fique tão colado em relação à imagem. Então, a única coisa que eu faço é colocar hspace igual, por exemplo, 20px. Eu quero que todo o texto à esquerda e à direita fiquem a 20px de distância da minha imagem. Tá joia? Além do hspace, eu posso ter também o vspace. O vspace significa vertical. Então, qualquer texto que tivesse aqui, eu também poderia dizer que eles estariam a 20px de distância da minha imagem. Tudo bem? Vamos dar continuidade, ver se a gente encontra algum outro atributo interessante. SMAP, por enquanto, a gente não vai ver, tá? Para dizer se a imagem é mapeada. Longdesk, fazer uma descrição. UseMap eu vou mostrar para vocês. Vertical vspace eu já mostrei também. E o width, que seria a largura da imagem. Ok? Já mostrei também esse slide aqui para vocês. Os atributos left, coloca o texto à esquerda. Right, coloca o texto à direita da imagem. Middle no meio. Bottom, o texto fica embaixo. Esse foi o único que eu não mostrei para vocês. E o top é aquele onde a primeira linha do texto é colocada, então, no topo da imagem. Ok? O border já fiz a demonstração, a largura, a altura, o hspace e o vspace. Tudo bem? O alt nós já comentamos, que é um texto alternativo, só que eu esqueci de mostrar isso aqui para vocês. Ó. Quando eu passo o mouse sobre a imagem, eu queria que, por exemplo, aparecesse um hint, uma mensagenzinha. Como é que eu faço isso? Lá no nosso código-fonte, eu posso estar utilizando o atributo title. Lembra desse atributo title? Então, eu vou colocar assim, ó, Jesus irradiando luz. Vamos salvar. E agora eu vou pressionar F5, tecla do teclado, tá joia? Lembrando que aqui aconteceu isso aqui porque eu tinha colocado lá o hspace, que dá um espaçamento nessa parte, tanto de cima quanto embaixo. Agora eu vou colocar o mouse em cima, aguardar um pouquinho. Olha lá a mensagem. Vou dar um zoom para vocês visualizarem melhor. Ó, Jesus irradiando luz. Maravilha, né? Linda frase. Tá joia. Isso só foi possível porque eu coloquei o atributo title. Ok? Vamos continuar? Muito bem. Agora nós vamos ver um negócio muito bacana, que é o seguinte: como que a gente faz para poder mapear imagens em HTML? Você deve estar se perguntando, como assim? É muito simples. Deixa eu ir aqui no meu código-fonte, então, e vou fazer o seguinte: eu vou tirar essa largura e altura incorreta e vou colocar os valores corretos, que é 216 e 233, se não me engano. 216 e 233. Então, vamos colocar esses valores aqui. Largura 216 e 233. Ok? Vamos salvar. E agora nós vamos atualizar essa página no navegador. F5. Aí, ó, maravilha. Agora nós temos a imagem de Jesus. Bom, o que é mapeamento de imagens? Mapeamento de imagens é um conceito muito simples e ao mesmo tempo muito interessante, que nos permite definir que pontos da imagem que nós gostaríamos de termos ela como clicável, ou seja, qual ponto dessa imagem que eu gostaria de passar o mouse, e ao passar o mouse eu gostaria que essa região fosse uma região clicável. Bom, suponhamos que eu tivesse aqui então o olho esquerdo de Jesus. Ao passar o mouse sobre o olho esquerdo de Jesus, essa setinha que vocês estão vendo do mouse aqui se transformaria numa mãozinha, indicando que essa área aqui é uma área clicável, ou seja, nós teríamos aqui um link. Poderia fazer isso com qualquer parte aqui da imagem do rosto de Jesus ou do seu
do restante do seu corpo, da parte da luz e assim sucessivamente, ok? Bom, tem várias ferramentas disponíveis para fazer isso. Nós poderíamos até fazer aqui sem nenhuma ferramenta, mas nós vamos utilizar de uma ferramenta para poder fazer isso, que eu considero mais rápido e mais fácil, ok? Então vamos lá. Nesse próximo slide aqui, antes de eu mostrar aqui para vocês algumas ferramentas, eu gostaria de estar mostrando aqui para vocês qual que é a ideia deste atributo, useMap. Nós fazemos assim, nós colocamos o atributo img para dizer que nós estamos inserindo uma imagem na nossa página, src igual aqui, aspas, está vazia, porque eu não coloquei o nome de nenhuma imagem. A largura vazia, porque eu não coloquei também, como eu não defini a imagem, eu não vou definir aqui, não faz sentido eu definir a largura, nem a altura, nem o alt. Tá joia? Então esse aqui é o esqueletão, ó. Então eu coloco useMap, ou seja, essa imagem aqui vai usar um mapa. Aí eu crio esse nome aqui, vocês podem dar o nome que vocês quiserem, desde que vocês coloquem o sustenido na frente. useMap, por exemplo, o jogo da velha, ou sustenido Wilton, ou mapa do Wilton. Não esqueça, esse nome deve ser todo juntinho, não pode ter espaço, ok? E embaixo a gente pega e cria o nosso mapa, então, ó. Map name, qual que é o nome do mapa, agora sem o jogo da velha. Por exemplo, se eu tivesse colocado aqui o Wilton, aqui eu teria que repetir esse mesmo nome aqui. E aqui eu posso colocar quantos area shapes que eu quiser, ou seja, qual que é a forma da área que eu vou mapear. Se eu tivesse, por exemplo, o rosto de Jesus, eu poderia dizer que o olho dele é como se fosse um círculo. Eu poderia dizer que a barba dele seria um polígono. Poderia dizer que toda essa caixa aqui seria um link, então esse aqui seria um retângulo. Então eu tenho que dizer aqui quais são as formas que eu quero mapear e quais são as coordenadas de cada uma dessas formas. Em seguida eu coloco esse atributo href igual e entre aspas aqui eu coloco a página que eu gostaria de chamar ao clicar sobre aquelas coordenadas que foram mapeadas dentro da minha imagem. Vamos ver então aqui como é que esse shape aqui ele é classificado. Esse shape, ou seja, essa forma aqui, possui apenas 3 valores. Rect, quando é retângulo, círculo é um círculo e poly seria um polígono, qualquer imagem. Ok? Vamos fazer um teste? Vamos pegar aqui Image Maps. Vamos clicar então nesse link. Na verdade, eu já tenho essa página aqui aberta. Ó. Vamos dar um zoom aqui para que vocês possam visualizar melhor. Então, www.image- é o sinalzinho de menos, maps.com. Ok? Como é que isso funciona? É muito simples. Eu venho aqui e faço o seguinte. Ele está me perguntando qual é o arquivo que eu gostaria de mapear. Então, selecionar arquivo, vou lá na minha pasta, onde tem a foto de Jesus, e vamos mapear alguma coisa lá daquela imagem. Então, usuários, então aqui semana 2, e eu vou então selecionar a foto de Jesus. Abrir. Ok? E agora Start Mapping Your Image. Vamos clicar nesse botão aqui, ele está processando, vamos aguardar um pouquinho. E em breve ele vai mostrar o resultado. Olha lá, o arquivo foi carregado, parabéns, seu arquivo foi successful. Ou seja, está tudo ok. Aconteceu tudo isso com sucesso. Tá joia? Aqui está a imagem mostrando que ela foi carregada e agora nós vamos clicar nesse link. Continue para o próximo passo. Vamos ver que imagem que vai nos aparecer aqui. E aqui nós temos, ó, a nossa imagem, né? E a gente vai fazer o seguinte. Suponhamos que eu queira mapear um retângulo. Então eu vou fazer o seguinte, ó. O retângulo não faz muito sentido nesse caso. Vamos mapear uma área específica aqui. Ok, dando continuidade, né? Nós temos agora a imagem carregada e nós vamos agora para o próximo passo. O próximo passo, então, nós vamos fazer, então, eu disse para vocês a questão do retângulo, nós não vamos utilizar o retângulo, nós vamos mapear uma outra imagem. Então, eu clico de novo nesse botão. Opa, só um minutinho. Cliquei no botão voltar desnecessariamente. Então, vamos aguardar aqui, continuar para o próximo passo. Maravilha. Então, vou clicar aqui, ó, Custom Shape. Eu vou definir, então, a minha área, ou a minha forma. Ok? Então, vamos clicar aqui em Shape. Eu vou fazer o seguinte. Ó, eu defino aqui qual vai ser a corzinha que eu quero
mostrar aqui na tela. Isso aqui é apenas uma característica dessa ferramenta. Eu vou clicando aqui, ó. E no caso aqui eu vou mapear o pescoço e toda essa região aqui da foto de Jesus. Então, clico com o botão esquerdo do mouse, clique e solto, clique e solto, clique e solto, e vou fazendo isso, ó. E vou criando os pontos. Pronto, ó. Quando eu encontrar o último, pronto. Não preciso fazer mais nada. Tá aí todos os pontos que eu inseri desta fotografia e que eu gostaria de estar mapeando. Para finalizar, eu faço o seguinte: nesse lugar onde está escrito link, eu vou colocar qual é o endereço da página que eu gostaria de estar chamando, no caso aqui o Google. Quando então eu passar o mouse sobre o pescoço aqui de Jesus, eu gostaria que a página do Google fosse aberta. E quando eu passar o mouse aqui, eu gostaria que uma mensagem amarelinha, um hint, assim como eu mostrei agora há pouco, aparecesse ao usuário. Então, vou colocar assim: clique para abrir a página do Google. Do Google Search. Ok? Vamos finalizar. Basta então a gente clicar em Save. E agora nós vamos pegar o código que foi gerado. Get your code. Maravilha. Então nós vamos vir aqui, HTML Code. E aqui está então o código que nós precisamos para poder fazer o mapeamento da imagem. A sugestão que eu dou para vocês, não tem necessidade de vocês pegarem então esta div, esta div, esta div e isso aqui para baixo. A única coisa que a gente vai ter acesso, o que a gente vai precisar é disso aqui, ó, imagem até map. Só isso, tá bom? Vamos clicar com o botão direito, copiar, e agora nós vamos colocar esse código aqui. Opa, deixa eu apagar isso aqui era um outro teste que eu estava fazendo. Vamos apagar isso aqui. Lembra daquela imagem que nós tínhamos na nossa página, que foi a imagem de Jesus? Lembra? Então, podemos apagar isso aqui agora, ok? E agora nós vamos clicar com o botão direito e vamos colar. Eu sei que parece muito código, não se assustem à primeira vista, mas isso é simples de ser entendido, tá bom? IMG, esse ID aqui, nós não vamos precisar dele, podemos apagar esse ID. Source, onde é que está a nossa imagem? A nossa imagem nós já tínhamos visto, é a imagem jesus.jpg. O resto a gente não precisa fazer nenhuma alteração, tá tudo ok, tá bom? Vamos só salvar e vamos dar uma espiadinha lá na página, como é que ficou, como é que ficou a nossa imagem. Aqui está a nossa imagem de Jesus e nós vamos passar o mouse agora sobre o pescoço dele para ver se está tudo ok. Vou passar, olha lá, virou um link, olha que bacana, olha que bacana. À medida que eu aproximo o link, ele vai me mostrando que aquela área é uma área clicável, ó. Tá vendo? Abaixo da barba dele e assim sucessivamente. Se eu parar o mouse sobre o pescoço, é aquele title, clique para abrir a página do Google Search. Se eu clicar, vamos ver o que vai acontecer. Nós temos agora a página então do Google. Isso é o que nós chamamos de mapeamento de imagens, ok? Muito bem, vamos dar continuidade. Deixa eu só confirmar se está fazendo a gravação, ok? Maravilha, tá joia? Agora nós vamos para o próximo passo, que nós vamos aprender como criar listas não ordenadas e listas ordenadas. Isso aqui é um conceito muito útil, muito interessante e ao mesmo tempo muito fácil de ser aprendido. As listas, elas são aquelas que aparecem aquelas bolinhas. Por exemplo, eu vou no supermercado e quero comprar arroz, feijão, batata e tudo mais. Eu coloco isso numa lista, ou seja, em forma de tópicos. Deixa eu mostrar para vocês. Mais ou menos assim, ó. Arroz, na linha de baixo, feijão e batata. Pronto, vamos salvar isso aqui. Nós vamos ver que essas informações vão sair todas na mesma linha. Olha elas aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Nós vamos no nosso código-fonte dizer que isso aqui vai ser uma lista. Então, o L, na linha de baixo, nós vamos fechar a lista, o L, e nós vamos dizer que cada elemento deste aqui é um elemento da lista.
Então, item da lista. Vamos agora fechar o li. Cada elemento da lista precisa estar dentro da tag abre e fecha li, ok? Então aqui o feijão e agora a batata. Vamos fechar com barra li, ok? E aqui barra li. Vamos salvar, Ctrl S, vamos visualizar aqui agora e vamos ver ao pressionar Enter, ou melhor dizendo, desculpa, F5, nós vamos atualizar a página, nós vamos ver o que vai acontecer com esse elemento. F5, agora sim, nós temos uma lista. E essa lista é chamada de lista não ordenada, porque não tem os números aqui. Tanto faz o primeiro, o segundo ou o terceiro item. Tá joia? Se eu quisesse mudar agora essa bolinha aqui para um quadradinho, bastaria que eu colocasse então o atributo type e aqui colocar então square, seria quadrado, tá joia? Agora nós temos um quadradinho. Maravilha? Esse é um exemplo de lista não ordenada. Se você colocar disk lá dentro daquele type, vai sair uma bolha. Square, quadrado, como a gente já comentou. E uma lista não ordenada, essa é uma lista não ordenada. E uma lista ordenada é aquela em que eu tenho os itens ordenados. 1, 2, 3, A, B, C, D. Só eu colocar OL, trocar o U por O. Então, lista ordenada. Não é tão difícil de aprender. Na verdade, vamos ver como é que ficaria agora. Salvei a página, agora F5. Agora nós temos então... Opa! Acredito que eu não salvei. Agora F5. Alguma coisa deve ter acontecido. Vamos trocar esse square aqui, ó. Vamos tirar isso aqui, porque isso não é de lista ordenada. Ok? F5, agora nós temos lá 1, 2, 3. Se eu quisesse agora trocar por 1, 2, 3 por ABC, eu poderia fazer assim, type igual A maiúsculo. Se eu colocar A maiúsculo, vamos ver o que vai acontecer. F5, olha só, aparece ABC maiúsculo. Se eu colocar o A minúsculo, imagine só o que vai acontecer. A minúsculo. Se eu trocar por I minúsculo de algarismo romano, o que vai acontecer? I minúsculo. E assim sucessivamente, que é 1, 2, 3. Se eu colocar ele maiúsculo, vai acontecer isso aqui. Tá bom? Muito bem. Este é o conceito, então, de listas. Listas ordenadas e listas não ordenadas. Tá joia? Tem uma tag aqui chamada marquee, que é uma tag já em desuso, mas... eu vou mostrar para vocês como é que essa tag funciona. O objetivo dessa tag é colocar um texto animado numa página. Por exemplo, tudo que eu colocar entre marquee, Wilton Filho, vou fechar aqui o marquee. Pronto, tudo que eu colocar entre marquee, significa que isso aqui vai se transformar num letreiro digital. Vamos dar uma olhadinha como é que é isso? Vou pressionar então F5, e aqui a gente percebe ó, que o Wilton Filho transformou-se num letreiro digital, ok? E olha que interessante, ele vai até o final e quando ele chegar no final, ele reinicia novamente da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, ok? Essa tag marquee possui uma série de atributos. Vai ficar como exercício para vocês implementar um ou mais desses atributos. Vou mostrar apenas um para vocês, tá joia? Eu vou mostrar o direction. Direction. Se eu colocar aqui left, vamos ver o que acontece. F5, ele vai para a esquerda. Se eu colocar aqui, já é o default. Se eu colocar isso aqui, ele vai para a direita. Olha que bacana, tá joia? Bom, deixa eu mostrar mais um. Se eu colocar isso aqui, width, que é a largura, se eu colocar assim 30%, significa que ele vai ocupar desse 100% da tela apenas 30%. Vamos pressionar F5, ele deve terminar mais ou menos aqui, ó. Terminou, começa novamente, e assim sucessivamente. E tem um outro atributo lá que chama behavior. O behavior, ele faz isso aqui, ó. Alternate. O behavior é esse atributo aqui, ó. Vamos procurar ele, behavior alternate. O que ele fica fazendo é o seguinte, vai aparecer um ping-pong, fica olhando F5
ele bate do lado de cá e vai para lá. Bate de cá e vai para o outro lado. E assim sucessivamente. Tudo bem? E agora, para a gente poder finalizar, nós vamos ver alguns exemplos de links. O que são links absolutos, o que são links relativos e o que são links para e-mails. Isso aqui é muito simples. Para a gente poder colocar link, vou colocar um link aqui no início da página. Ó. Eu vou fazer com que esse título da página seja um link. Então, vou fazer assim, título da página vai ser um link. Para ser um link, eu coloco, então, a informação que eu desejo que seja um link entre a tag A. Pronto. Isso já, por si só, define que esse texto é um link, mas não muda a cor. Deixa eu salvar isso aqui, mas não muda a cor, que por padrão o link é azul e sublinhado, mas não muda a cor desse texto e não coloco sublinhado por baixo. Se eu atualizar isso aqui, F5, nada acontece. Tá joia? Para que eu possa efetivamente fazer com que esse texto se transforme num texto do tipo link, eu tenho que colocar o atributo href, igual, abre e fecha aspas. Se eu colocar isso aqui, significa que, por enquanto, eu não defini qual vai ser a página a ser chamada. Quer ver? Olha lá. No caso aqui está na cor púrpura, né? Porque eu já havia clicado em links aqui na página. Então, olha só, título da página se transformou agora num link. Se eu clicar, não vai acontecer nada. Tá joia? Mas, se dentro da href, dentro da aspas, eu fizer isso aqui, http://www.google.com, eu já consigo fazer isso. Ó. Salvando, Ctrl S, F5, e ao clicar agora, eu chamaria a página do Google. Tá joia? Muito bem. A minha página aqui está carregando é porque minha internet hoje, infelizmente, neste momento está um pouquinho lenta, tá? Mas é assim mesmo que a gente cria links. Os links relativos são aqueles, realmente a minha internet está um pouquinho lenta. Tão lenta que eu não consegui carregar a página, mas tudo bem. Aqui mostra pra gente, ó, que realmente ele tentou chamar a página do Google, ok? Agora, um fato interessante que a gente precisa se atentar é o seguinte: se eu tivesse uma outra página, que é o que acontece aqui, eu tenho uma outra página que eu havia feito até da aula anterior, e essa página tem aqui um conjunto de informações. Se eu quisesse, dentro do index 2, que é exatamente isso aqui, ó, se eu quisesse, ao clicar nesse link, ao invés de chamar a página do Google, mas sim chamar essa minha página, é muito simples eu fazer isso. Suponhamos que as duas estejam no mesmo diretório. O que eu devo fazer então? Então, eu vou lá no código-fonte do index2.html e ao invés de colocar toda essa URL aqui, eu vou colocar então o nome da outra página, que é index.html. Neste caso, o que ele vai fazer? Não vai procurar no HTTP, ou seja, na internet, ele vai procurar na minha máquina, ou seja, local. Tá joia? Vamos ver se isso funciona. Vamos salvar. Só lembrando, a index 2 é esta página e a index é esta página. Então, vamos lá. Vamos clicar em index 2 e ao clicar aqui, pronto, eu tenho a minha página sendo chamada. Se dentro dessa página eu quisesse criar um novo link, de tal forma que ao clicar sobre ele voltasse para a página anterior, era muito simples. Bastaria que eu então abrisse o código-fonte dessa página, vamos fazer isso, clicar com o botão direito, abrir com bloco de notas, vamos maximizar isso aqui, e aqui no finalzinho a gente vai colocar assim, ó, voltar, tá joia? E aqui eu vou colocar um link assim, ó, href, o nome da outra página é index2.html e no final eu vou fechar com /a, ok? Vamos salvar isso aqui e agora sim nós vamos atualizar essa segunda página. Olha lá, o botão voltar, ao clicar sobre ele, ele volta para essa página, ao clicar sobre o título da página, ele vai para essa página e assim sucessivamente. Olha que bacana, ok? E links para e-mails é quando nós colocamos, ao invés de colocar somente o nome da página, nós fazemos isso aqui, ó, mail to , e ao invés de colocar aqui a página, eu coloco o endereço da pessoa, wiltonpaulafilho@gmail.com. Então, envio um mail to para o wiltonpaulafilho
desenvolvedor@gmail.com. O que isso significa? Já viram aquelas páginas onde nós vemos embaixo assim, desenvolvido por, ao clicar sobre aquele link, ele vai abrir então um servidor de e-mails default, onde a pessoa tem a opção ali de estar mandando a mensagem para o desenvolvedor da página. Tá joia? Vamos fazer um teste, vamos clicar aqui e aqui nós temos voltar. O voltar na verdade não vai voltar, o que ele vai fazer é tentar mandar um e-mail, olha que bacana. Ele abre uma caixinha perguntando qual é o e-mail que você costuma usar. Gmail. Basta clicar então que ele abre o Gmail para a gente poder editar a nossa mensagem. Tá joia? Muito bem. O primeiro, links absolutos, são aqueles em que nós colocamos o HTTP, que vai abrir uma página externa. Os links relativos são aqueles relativos ao nosso projeto. E links para e-mails foi aquele que eu mostrei para vocês. Tá bom? Depois vocês podem dar uma olhada nesse material que está disponível para vocês, onde vocês podem estar lendo cada um desses tópicos com mais detalhes. Tá joia? Links para e-mails, inclusive links para e-mails, eu sugiro que vocês depois deem uma olhada nesses campos. Mail to já mostrei. O que significa o subject e o body. Eles devem ser colocados da forma como está sendo apresentado aqui neste exemplo. Tá? Fica como objeto de estudo, como fazer isso, e o significado de cada um desses campos. Ok? E para a gente poder encaminhar para a finalização dessa videoaula, eu só queria sugerir para vocês se atentarem a este fato. Ó. Ao criar uma página HTML, não esqueça de procurar sempre indentar as páginas de vocês. Como assim? A HTML é o início e fim de página. Dentro do HTML, o que eu tenho? A cabeça e o corpo. Então, tanto a cabeça quanto o corpo, eles estão, olha só, alinhados, um embaixo do outro. Dentro do header eu tenho o título, então o título tem que ser deslocado um pouquinho para a direita, mostrando visualmente que esse título está dentro do header e que o head e o body estão dentro do HTML. Por sua vez, o body possui a tag blockquote dentro dele e o blockquote tem lá dentro um BR e um texto. Ok? No mais é isso, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agora não se esqueçam, o importante é vocês praticarem, para não esquecerem os conceitos. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima videoaula.